Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, ouvimos louvores, ouvimos os vídeos, as mensagens aí do povo de Deus, das igrejas locais, lá de Angola, da Ásia. Agora nós vamos estar ouvindo a mensagem que Deus colocou no coração da nossa querida pastora, nossa amiga, glória, a pastora Mariane Chaves. Amém? Quero pedir ao bispo Eli que faça uma oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Jeová. Aí, bispo Isaías. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque tu tens estado conosco, tu estás junto de nós. E neste momento, quando estamos pensando em missões, queremos ouvir também a tua voz, falando aos nossos corações. Deus, que a tua filha possa trazer para nós aquilo que tu tens colocado no seu coração e que seja bênção para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Com a oportunidade, pastora Mariane. Glória a Deus. Amém. Pai Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje. Quero felicitar a todos, né, o pessoal do estado do Rio de Janeiro, pastor Paulo, e também todo o pessoal aí do Rio, né, nessa iniciativa de fazer essa conferência online, né? Nós viemos animando alguns a fazê-lo, mas vocês foram os valentes, né? que tomaram essa decisão. Então, eu quero felicitar a todos vocês, mostrando que é possível, né? E que a gente, mesmo nas situações mais críticas que nós vivemos na nossa história, como humanidade, até como igreja, igualmente nós seguimos fazendo aquilo que o Senhor tem requerido de nós na sua palavra, né? Então, quero felicitá-los a todos e também dizer que continuamos aí juntos na missão do Senhor, orando, agradecer a todos que têm orado, que têm continuado perseverando também na sua contribuição, porque a missão continua, né? Os missionários estão no campus, alguns com algumas dificuldades também por conta dessa pandemia, mas continuam fazendo trabalho, continuam fazendo discipulado, e é importante que a gente também, nesse tempo, continuemos exercitando, né, a nossa vocação, essa vocação que o Senhor tem nos dado, né? Então, gostaria de reflexionar com os irmãos nessa noite, né, um texto conhecido, mas a gente vai fazer uma viagem junto com esse texto hoje, né? Querendo aplicar esse texto dentro de todo o contexto da Bíblia, né? Esse está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, e vamos ler também capítulo 6, versículos 1 e 2, né? Nessa continuidade desse texto aí, né? Paulo vem falando para a igreja de Corinto, né? Sobre esse ministério da aliança que Deus fez com a humanidade. Ele vem falando sobre a fragilidade desses instrumentos que Deus usa, né? Que somos nós, através somente da presença do Espírito Santo na nossa vida, faz possível cumprir com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. E depois, já no final do capítulo 5, né, ele fala que todo esse mover, ou seja, essa aliança, receber esse poder do Espírito Santo, tudo isso vem da parte de Deus, né? E ele mostra, então, vamos fazer essa leitura, que não é muito longa, então a gente pode fazer, diz, ora, versículo 18 do capítulo 5, da segunda carta de Coríntios, né? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, diz Paulo, né, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus
exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade, capítulo 6, versículo 1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. E eu gosto muito desse texto, né? Um texto que a gente usa bastante para falar sobre a nossa tarefa como pessoas transformadas por Jesus, a nossa tarefa também como igreja, como corpo de Cristo. Mas alguns dias atrás, voltando a essa leitura outra vez, né, fazendo alguns exercícios aí de conexão do Novo e Antigo Testamento, né, pude colocar mais atenção, eu não sei na versão de vocês, a minha versão é a versão atualizada, mas no capítulo 6, versículo 1, fala exatamente a palavra que eu gosto muito de ver, que é, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, né? E é um termo que a gente tem usado muito para falar o nosso lugar dentro da missão que não é nossa, mas que é de Deus e que ele está executando na história. Então, Paulo vem falando sobre isso, dizendo, na verdade, tudo vem dele. Ele fez todas as coisas, é ele quem salva, é ele quem transforma, e é ele, inclusive, que nos chama, e é ele que nos capacita para fazer essa tarefa junto com ele, né? Na verdade, de cooperadores com ele, para que a sua obra criada, a humanidade, possa estar reconciliada com ele, que é nosso Criador. E como processo dessa ação de Deus, dentro da história da humanidade, está a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala aqui, que foi o primeiro que deu a sua vida, dele primeiramente deu a sua vida, se entregou para que pudesse reconciliar a nós, seres humanos, com o Pai, com o nosso Criador. E ele se fez, então, pecador, né? Desceu a essa humanidade para que nós hoje tivéssemos esse privilégio que temos de poder falar com Deus, e não só de falar com Deus, também ter a certeza, a convicção de que nós somos salvos por Ele e que temos também a esperança de uma vida eterna, ou seja, além de tudo isso que a nossa vida não se resume a esse momento da história que nós estamos vivendo, mas a nossa esperança está na nossa cidade eterna, né? A nossa cidadania, antes de ser brasileira, é a cidadania do Reino de Deus. Nós somos cidadãos do Reino de Deus e essa é a nossa identidade primeira e maior, eu diria assim, né? Antes de ser brasileiros, antes de ser cariocas, antes de ser qualquer coisa, nós somos cidadãos do Reino de Deus, né? E isso acontece porque Jesus tomou o nosso lugar ali no Calvário e nos reconciliou com o Pai. Mas agora, automaticamente, diz aqui o texto segundo o apóstolo Paulo, que não foi só esse benefício tão grande que nós tivemos, realmente de poder ter a convicção da nossa salvação, de poder também ter essa esperança que nós temos na vida eterna com Deus, mas automaticamente, meus amados, automaticamente, ao crer em Cristo, ao receber a Cristo na nossa vida, ao aceitar esse sacrifício, ele também nos entregou um ministério a todos nós, né? Então, ninguém pode dizer, não, eu não tenho ministério, não, eu não fui chamado. Não, aqui diz assim, fomos reconciliados e automaticamente ele nos entregou o ministério da reconciliação. Por isso que Paulo diz, por isso agora nós devemos convidar as pessoas para que se reconciliem com Deus. E aqui há várias formas que ele usa para dizer isso, né? Ele fala, somos embaixadores, ou seja, representamos o reino de Deus, né?
aonde há um cristão genuíno, verdadeiro, né, convertido, digamos assim, aí está a presença do reino de Deus. E é por isso que nos corresponde a nós fazer com que essa presença do reino de Deus se manifeste em todos os lugares, como diz Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e até o último da terra, mas tendo sempre como prioridade aqueles lugares onde há menos do evangelho. Por quê? Porque ali as pessoas nunca ouviram. E aonde não chegou um filho do reino de Deus, um cidadão do reino de Deus, aí ainda é império, é o reino das trevas que governa. Então, ele diz também que nós agora temos essa tarefa, diz aqui, e pedimos, em outra tradução diz, rogar aos demais que se reconciliem com Deus. Então, esse é o convite que nós temos para levar em todos os lugares, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, convidando a todos aqueles que ainda não tomaram essa atitude de voltar para aquele que o criou, aquele que o conhece tão bem, possa fazê-lo. E que eles possam também entender essa mensagem de uma forma clara na sua maneira de pensar, na sua linguagem, em todos os aspectos. E aí Paulo fala, nós, ou seja, na qualidade de cooperadores com ele. Por quê? Porque Paulo se coloca nessa posição, sendo ele, havendo ele conhecido a Jesus Cristo, né? Agora ele assume o lugar também de cooperar na missão que Deus mesmo está executando. E assim como Paulo, cada um de nós também fomos chamados por Deus para ser cooperadores naquilo que ele está fazendo na história da humanidade. Eu gosto de pensar nisso quando nós falamos sobre a teologia de missões, nós falamos sobre um fio de ouro que nós chamamos na teologia bíblica, naquilo que une o Gênesis ao Apocalipse, e que é a história da salvação. Algumas pessoas até usam uma linguagem mais técnica, dizendo é a chave hermenêutica da Bíblia, é a história da salvação, é a missão, porque Deus está trabalhando todo o tempo para trazer de volta a sua criação. E aí a gente poderia dizer, esse é o ponto unificador da Bíblia. Em todo o tempo estamos vendo Deus trabalhando na história, através da cultura, através da política, eu quero dizer no sentido de governos, para levar a bom termo o seu plano e o seu propósito. Porque Deus ele vai continuar agindo, só há uma história e Deus está agindo nessa história. E aí nós vemos esse plano de Deus, o plano da história da salvação, esse plano da redenção da humanidade, vem caminhando em toda a palavra de Deus e chega até nós. Então, nesse momento da história que nós estamos vivendo, e é uma pergunta que a gente tem feito muito agora, meu Deus, a gente nunca pensou, a gente nunca imaginou na nossa mente passar por uma situação como a que nós estamos passando nesse momento, a nível nacional, a nível mundial. E a pergunta que muitos têm feito é: onde está Deus em tudo isso, né? Mas Deus está aqui. Deus está presente, Deus continua agindo na história, Deus continua trabalhando para que a sua obra possa se reconciliar com Ele. Deus, ele não criou essas circunstâncias difíceis, porque às vezes nós pensamos, isso é Deus, mas Deus, através dessas circunstâncias, que também vimos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, situações de crises profundas que viveu a nação de Israel e as nações ao redor de Israel, Deus agindo para trazer o seu povo para perto dele e para que o povo se alinhasse com ele naquilo que ele estava fazendo. Israel muitas vezes não entendeu isso, e saiu dos planos e da vontade de Deus. Então, a pergunta para nós como igreja hoje, ano 2020, nas situações que nós estamos vivendo é: Senhor, onde eu estou dentro do teu plano?
O que eu posso fazer nesse momento da história para me alinhar contigo naquilo que o Senhor está fazendo? Porque Deus está trabalhando para redimir a sua obra criada. Deus continua convidando homens e mulheres que estão afastados dele ou que nunca ouviram falar para que possam se reconciliar com ele. E nos entregou essa missão a nós, né? Ou seja, é um privilégio para nós sermos, como disse Paulo, cooperadores com eles. Eu não sei vocês, mas quando eu penso nisso, na minha insignificância, nas minhas limitações, e eu penso, uau, Deus está contando comigo para cooperar com ele, né? Ele que é o Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que tem toda a autoridade, é o soberano, né? Das nações, o rei. Conta comigo nessa missão? Sim, ele conta comigo. E para isso ele me salvou, para que eu esteja alinhada com ele e seja cooperadora, convidando a todos aqueles que ainda não ouviram, que não se reconciliaram, para que possam ouvir e se reconciliar com o Senhor. Então, nós não temos desculpa diante do Senhor. Nós não temos desculpa porque a nossa salvação, em si mesma, ela leva junto a nossa vocação. Ou então, se nós dissermos não tenho vocação, estamos dizendo praticamente, né? Aí tem aí os teólogos aí, né? Aí pastor Isaías, pastor Eli, né? Aí os nossos teólogos, eu diria, perdoa se acharem que é uma heresia, né? Mas eu diria, se nós não temos a vocação, então tampouco temos a salvação. Porque, segundo o texto, ele nos reconciliou com ele e automaticamente nos deu o ministério da reconciliação. Então, se eu nego esse ministério da reconciliação, estou negando também o fato de que ele me salvou para ser cooperadora com ele. De fato, né, 1 de Pedro também fala sobre isso, né, 2,9, que diz, né, mas vós sois real sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí nós dizemos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Jeová, que nós somos tão especiais para ele. Mas aí ele continua dizendo, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, ele nos fez especial, nos transformou, nos fez nação dele, nos fez povo separado, nos fez sacerdotes, ou seja, para ministrá-lo ao mundo com um propósito e com o objetivo de que nós anunciemos as virtudes dele. Ou seja, nesse anunciar as virtudes está convidar a humanidade, a sua criação, para que se reconcilie com ele. E isso me faz pensar em algumas coisas. A primeira que eu já falei, o privilégio que nós temos de conhecer ao Senhor e de poder ser cooperador com ele, né? Naquilo que é a missão dele, porque eu digo que é a missão dele, irmãos, porque por mais conhecimento que nós tenhamos, por mais habilidades que nós tenhamos, até formação que nós tenhamos, nós não podemos, por exemplo, transformar o coração de uma pessoa. Não podemos convencê-la de pecado. Isso só pode fazer o Espírito Santo. Então, significa que essa obra só Deus pode fazer. Todos nós temos fé para orar por uma pessoa e ela ser curada, mas só Deus pode curar. Nós não levamos isso conosco, esse poder da cura, esse poder vem de Deus. Então, significa que Ele é que faz e cumpre com todas as coisas. Ele é que nos capacita, que nos empodera com o seu Espírito Santo para cumprir com essa missão. É Ele quem provê os recursos. Por isso, nós não temos desculpa diante do Senhor de dizer nós não temos o recurso, porque o recurso vem dEle. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. E se a missão é dEle, não faltará recursos para essa obra, porque Ele é o Senhor dessa obra, Ele é o dono dessa obra. Então, a gente crê nisso. Então, isso mostra para nós, como eu disse, a primeira coisa, esse privilégio de ter sido chamada por Deus para ser cooperadora
com Ele nessa missão. E me dá também descanso, né, nas circunstâncias mais complicadas e difíceis, porque nós sabemos que Deus continua no controle da história da humanidade. E, às vezes, quando a minha mente, as minhas emoções, elas querem me enganar, elas querem me deixar preocupada, eu lembro dessa palavra, né, toda a palavra de Deus, dessa história de como Deus está agindo na história da humanidade, e de que Ele vai cumprir a sua promessa, de que Ele vai cumprir os seus planos. Então eu descanso e digo: Senhor, eu sei que o Senhor levará a bom termo tudo aquilo que o Senhor planejou. Ainda que às vezes nós somos desobedientes, ainda que às vezes nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel e Ele permanece cumprindo sempre as suas promessas e a sua palavra. Então nós somos chamados por Ele para entrar debaixo desse plano e dessa missão que Ele está cumprindo na história nesse momento. E eu devo perguntar para o Senhor: de que maneira, Senhor, eu posso realmente estar alinhada contigo e cooperar com o Senhor nessa missão? Então, o Senhor, Ele nos mostra, Ele vai nos colocando no lugar quando há obediência. E esse é o último ponto que eu gostaria de falar a partir daqui, porque missões, quando falamos sobre missões, muitas vezes as pessoas pensam: bom, a pastora Mariane, ela fala muito em missões porque ela é missionária. Então, ela sempre fala disso, né? Tem algumas pessoas que quando me veem já dizem: oh, meu Deus, já vai falar de missões. Então, mas eu quero dizer para vocês que isso não é assim. Eu tenho uma convicção de que fazemos missões por obediência à palavra de Deus, porque queremos estar alinhados com Ele na sua missão. E há uma pergunta que às vezes eu tenho feito para os pastores, né? Quando eu vou dar conferência, alguma coisa assim, se nós, aqui na América Latina, agora nós estamos vendo todo o movimento desde a América Latina, também no nosso país, graças a Deus, focado no tema da grande comissão. Mas a pergunta é: se num futuro, daqui a alguns anos, a nossa liderança nacional, latino-americana, não estiver focada na grande comissão, nós vamos continuar com a missão? Nós vamos igual seguir trabalhando ardentemente, orando, enviando, preparando, enviando, ofertando, indo? Ou não? Ah, não, na Igreja de Deus não é mais a prioridade isso. Ou seja, não estamos mais trabalhando com essa questão de igreja missionária. Entende o que eu digo? Então, nós fazemos missões por convicção da palavra de Deus e obediência a essa palavra, de querer estar no centro daquilo que Deus planejou para nós, sendo cooperadores com Ele naquilo que Ele está fazendo. Então, se é assim, independente de que se a nossa liderança está ou não sintonizada, que nós sempre oramos para que esteja, né? Mas a responsabilidade também é minha, porque aqui, segundo o texto de Coríntios, Ele me salvou e me entregou esse ministério. E a Ele eu darei conta, como indivíduo, como pessoa, e também daremos conta como igreja, o que fizemos com essa preciosidade que Deus nos entregou. Então, quero deixar esse desafio para a gente aqui hoje, né? Num momento tão crítico da nossa história, lembrar que nós estamos fazendo missões em obediência à palavra de Deus. Então, isso não depende das circunstâncias, não depende das circunstâncias políticas, não depende das circunstâncias aqui sanitárias, não depende das circunstâncias financeiras. Nossa dependência é de Deus. Senhor, Tu estás fazendo e eu quero estar em sintonia contigo. Ensina-me a caminhar contigo na Tua missão. Que eu também quero poder falar como Paulo, sou cooperadora com Ele na missão que pertence a Ele. Que Deus os abençoe muito, meus queridos irmãos e irmãs.
É sempre uma alegria estar junto com vocês. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, minha pastora Mariane, a nossa líder nacional de missões, que aceitou